Jesus, de pé ao longo das margens do mar da Galileia, observa que 2 barcos se encontravam parados. Os pescadores haviam desembarcado e estavam a lavar as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e rogou-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentado, ensinava as multidões a partir do barco. Aqueles 4 pescadores, na realidade, já eram discípulos de Jesus. Com efeito, Jesus habitava na casa de 2 deles, Pedro e André. Haviam, pois, aderido a ele, ainda que sem plena compreensão da sua mensagem. Portanto, já eram discípulos, tal como nós. Nesses discípulos se deve refletir a nossa própria existência, a nossa própria caminhada. Somos batizados, seguimos o Senhor, mas será isso suficiente? Pedro, André, Tiago e João já eram discípulos e todavia não bastava. Jesus tinha ainda uma proposta a apresentar-lhes, a mesma que dirige a cada um de nós. Discípulo deriva do termo latim discere, que significa aprender. Porém, não basta assimilar a lição do mestre ou compreender o seu ensinamento. É imprescindível encarnar a sua palavra, a mensagem que nos confia. O discípulo não pode permanecer ancorado à margem. Deve aventurar-se para onde as águas são mais profundas. O barco, humilde e frágil, simboliza a igreja, que é chamada a lançar-se ao mar, sem jamais se enclausurar em si mesma ou se entrincheirar nas suas certezas por receio de enfrentar as águas revoltas do mundo. Deve antes envolver-se nos acontecimentos da humanidade para ser luz que orienta para o amor e para a vida. A igreja é um barco frágil, sim, mas há de enfrentar as tempestades e vagas impetuosas sem temer de naufragar, pois com ela caminha o Cristo a bordo, Cristo ressuscitado. Na nossa sociedade, as propostas de vida e as escolhas morais fazem cada vez menos referência ao Evangelho. Outros são os pontos de referência ditados pelos detentores do poder mediático, tecnológico, que molda o pensamento comum, inculcando valores que não são os do Evangelho. São ditados pela inteligência artificial, pelos algoritmos, etc, etc. Os secularistas congratulam-se com tal realidade, interpretando-a como um sinal inequívoco do declínio do cristianismo e proclamam que a igreja já teve o seu auge, está agora prestes a desaparecer. Eis então que a missão que Jesus confia não apenas a Pedro, mas a todos os seus discípulos. E diz assim: lançai as vossas redes para a captura. O termo grego utilizado é exagran. Este termo não significa pescar, mas sim resgatar pessoas das águas tumultuosas. A palavra que Jesus dirige a Pedro são palavras dirigidas a ti, a mim, a cada um de nós. Não temas, doravante sereis pescadores de homens. Contudo, esta tradução é imperfeita, pois o verbo aliuene, que se utiliza, significa apanhar peixes para o consumo, peixes para a morte. Não é aqui emprega esta palavra. No texto original usa-se o verbo sogrein, que significa resgatar
vivos. Trata-se, portanto, de uma ação que não visa capturar para a morte, para o consumo, mas sim resgate para a vida, trazendo à tona aqueles que se encontram submersos no abismo do pecado e da morte. A missão nossa, tua, minha, não é de capturar, mas a de salvar aqueles mergulhados no abismo da morte, anseiam pela vida. O mar da Galileia, sereno e belo, é nesta narrativa tomado como símbolo do caos profundo e obscuro em que o homem pode sucumbir, da mesma forma que representa as forças do mal que oprimem e arrastam a humanidade para longe da verdadeira vida. E quais são as águas da morte? O egoísmo desenfreado, a obsessão pela competição, pela dominação, a ânsia de subjugar os outros. Estas são as águas da morte. O vício, a corrupção moral, a escravidão das paixões desordenadas, também estas são águas da morte. Quem cultiva rancor, quem manipula, chantageia, quem se vê acorrentado a um passado fracassado, do qual não consegue libertar-se, todos estes vivem em águas de morte. E quais são as redes que devemos lançar para resgatar vivos aqueles que se encontram no abismo? Existe apenas uma rede, a palavra do Evangelho. Somente esta palavra salva. É por isso que na primeira leitura o profeta Isaías pergunta: a quem enviarei? Quem irá para nós e por nós? Eu respondi, continua o profeta: eis-me aqui, podeis enviar-me. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Porque neste exato momento, desde as cidades vibrantes de Los Angeles até Moscovo, desde Lisboa até Luanda, Nova Delhi, Quênia e tantas outras cidades, Deus em todo o mundo está a preparar os corações e as mentes das pessoas para ouvirem a sua mensagem de amor. E há um oceano, mesmo distante de vós. Quero dizer, basta atravessar a rua para encontrar pessoas em necessidade desesperada, que realmente precisam das boas novas, do Evangelho e do poder redentor do amor de Deus. Mas nós, muitas vezes, permanecemos no barco, nem sequer lançamos as redes, nem sequer temos uma rede que tenha sido molhada. Vemos pessoas a nadar ao lado dos nossos barcos e, em vez de pescadores, somos meros passageiros.